Na última aula a gente falou sobre o Montelukast e vimos que ele tem um efeito antiviral in vitro, além de, em modelo animal, prevenir, diminuir o risco de lesões hepáticas. O Montelukast também mostrou eficácia em prevenir evolução para formas graves da dengue em ensaios clínicos randomizados. E além disso, é uma medicação segura, o perfil de segurança dela acaba sendo muito favorável para a gente indicar o uso em pacientes com dengue. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vitaminas e minerais no manejo da dengue. Existe uma série de estudos aí com diferentes vitaminas e minerais, porém, a maioria das vezes são estudos pouco robustos, né? Então a gente não tem uma resposta consistente sobre o efeito, né, sobre a eficácia das vitaminas e minerais no manejo da dengue. Talvez o que a gente tenha um pouquinho mais de provas para sustentar o uso seja aí vitamina C, um pouco mais a vitamina E e principalmente vitamina D e cálcio. E é sobre essas duas substâncias que a gente vai conversar hoje, a vitamina D e o cálcio. Então, iniciando pela vitamina D. Há alguns estudos que sugerem que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de evolução para formas graves da dengue. Um desses estudos, ele demonstrou que níveis de vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml são mais frequentemente encontrados nas formas mais graves da dengue, ou seja, quanto maior a gravidade da dengue, maior a probabilidade de você encontrar no seu paciente nível de vitamina D abaixo de 20. Tá? Existe também outro estudo que avaliou os níveis de vitamina D de pacientes, de crianças doentes do Sri Lanka, com controles, né, com uma população controle não infectada pela dengue. E o que se viu nesse estudo foi que a probabilidade de você encontrar a vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml também foi maior nos casos, né, nos pacientes doentes, do que no grupo controle saudável. Tá? Então, aqui, como a gente vê no gráfico, 65% dos pacientes doentes, né, com dengue ativa apresentavam vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml, enquanto no grupo controle 38%, 38% e meio mais especificamente, apresentava a vitamina D abaixo de 20. Tá? Então aqui mais um estudo que faz essa relação entre deficiência de vitamina D e maior risco de doença, né? Então aqui maior risco de infecção e no estudo anterior maior risco de complicações pela doença. Então a gente vê que a vitamina D parece ser realmente muito importante quando a gente fala de dengue. Porém esses resultados eles não são hegemônicos na literatura. Por exemplo, tem um estudo da Colômbia que demonstrou o oposto, que existia uma correlação inversa a essa, ou seja, os pacientes com níveis maiores de vitamina D medidas no início da doença eram os que tinham maior probabilidade de desenvolver formas graves, né? Então, dengue hemorrágica ou choque da dengue. Enquanto os pacientes com níveis mais baixos tinham uma probabilidade menor de evoluir para essas formas graves. Porém, esse estudo aí ele não avaliou deficiência de vitamina D. Tá? É um estudo na Colômbia, a gente imagina que na Colômbia, perto ali da linha do Equador, a deficiência de vitamina D seja bem menos prevalente, né? E realmente o que eles viram foi que pessoas com vitamina D dentro dos limites da normalidade apresentavam essa tendência, ou seja, não eram pacientes com deficiência. Tá? Entre os pacientes com os níveis normais de vitamina D, os que tinham níveis normais mais altos apresentaram uma correlação para maior risco de evolução para essas formas mais graves. A hipótese que eles levantaram, uma delas, né, que para mim é a que faz mais sentido, é que na verdade uma doença mais grave, talvez por uma questão do hospedeiro, talvez por uma carga viral maior, acabava gerando um aumento da vitamina D como uma forma
de proteção do organismo, uma resposta para combater essa infecção viral. Tá? E tem alguns pontos que sustentam essa hipótese que são bem importantes. Um desses fatores que corrobora essa hipótese é que, além do maior aumento da vitamina D, essas pessoas que evoluíram para formas mais graves também tiveram uma maior diminuição da proteína ligadora de vitamina D. Ou seja, mais vitamina D livre, né? Menos proteína ligadora, mais vitamina D livre, mais vitamina D ativa para estimular o receptor de vitamina D, para assim ela fazer as suas funções, tá? Então isso corrobora um mecanismo de proteção, uma resposta de proteção do organismo. Além disso, e também até mais importante, depois da infecção aguda, os níveis de vitamina D diminuíram e então não houve mais diferença entre os dois grupos. Tanto o grupo dos doentes sem complicação quanto os doentes que complicaram para formas graves da dengue, a vitamina D depois da doença ficou em níveis semelhantes, praticamente iguais. Então a gente vê aqui nesse gráfico que os níveis séricos de vitamina D aqui catalogados como acima de 75 e abaixo de 50 milimol por litro, ou seja, níveis normais de qualquer forma, né? A gente não está falando de deficiência de vitamina D, mas sim de um nível normal mais alto ou um normal mais baixo. Então a gente vê aqui em vermelho os pacientes com dengue complicada, né, para dengue hemorrágica ou síndrome do choque da dengue, que uma proporção maior, aqui 87% deles apresentavam vitamina D acima de 75 nanomol por litro, contra apenas 77% dos pacientes que não tiveram dengue complicada. E já com níveis menores de 50 nanomol por litro, a gente vê que o grupo de dengue complicada teve 1% só das pessoas que caiu nessa faixa, ou seja, a maioria, a imensa maioria, estava com vitamina D acima de 50, enquanto na dengue não complicada, 4% apresentavam os níveis abaixo de 50 nanomol por litro. Tá? De qualquer forma, aqui, como a gente já comentou, são níveis normais de vitamina D. Né? No artigo eles classificam como abaixo de 50 como deficiência de vitamina D, mas foi a classificação mais arbitrária que eles fizeram. Então é bem diferente da deficiência vista nos outros estudos de abaixo de 20. Né? E aqui demonstrando que após a infecção aguda, né, os níveis de vitamina D nos dois grupos eles acabaram se mostrando normais, tá? Então, depois da infecção aguda, a gente vê que tanto o controle, né, que são os doentes que não evoluíram para formas graves, quanto os casos, que são os que evoluíram para as formas graves de dengue, eles apresentaram ali o mesmo nível de vitamina D praticamente, né, 71,9 versus 71,7. Então, realmente parece que esse aumento de vitamina D é algo transitório que ocorre na vigência da infecção como mecanismo de proteção, e tanto mais intenso esse mecanismo, né, de aumentar a vitamina D e diminuir a concentração sérica da proteína ligadora de vitamina D, tanto mais intenso quanto mais grave a doença. Além disso, teve um estudo bem interessante também que avaliou polimorfismo de genes implicados na expressão do receptor de vitamina D. E ele demonstrou uma coisa bem interessante, que entre os pacientes com dengue é muito mais frequente encontrar polimorfismo do FOKL, né, o alelo T, do que em controles não doentes. Então a gente vê aqui que avaliando os genes implicados na expressão do receptor de vitamina D, alguns polimorfismos são muito mais frequentemente encontrados em pacientes doentes com dengue do que em populações a controle da mesma população, ou seja, pessoas não doentes daquela população. A gente tem aqui, por exemplo, o alelo T do FOKL, né? Então vamos pensar aqui no alelo T, seja homozigoto ou heterozigoto, né? Somando os dois aqui, a gente tem, nos casos, né, pessoas doentes com dengue, uma prevalência de 74,5% contra apenas 41% nos controles, naquelas pessoas não infectadas por dengue na mesma população. E é interessante notar que esse alelo T
do FOKL, ele já foi avaliado em outros estudos de infecções virais e numa meta-análise demonstrou sim que quanto mais prevalente ele se encontra na população, maior a predisposição de infecções virais. Por exemplo, no continente africano, em que ele é bem menos prevalente, quase não existe infecção pelo vírus sincicial respiratório em comparação com outros locais. Tá? Então, ele parece estar implicado mesmo no aumento de risco de doenças virais e possivelmente exista uma relação de mutações aí do receptor de vitamina D com aquele mecanismo, com a intensidade do mecanismo de aumento de vitamina D e diminuição da proteína ligadora de vitamina D, que a gente tem aqui como a hipótese de ser uma defesa do organismo contra essas infecções virais. E uma forma de avaliar essa questão de polimorfismos, de genes que estão implicados na expressão do receptor de vitamina D, é justamente ver qual é a função do receptor de vitamina D na resposta às infecções. E teve um estudo que avaliou a função dos receptores de vitamina D na infecção pela dengue. Então, nesse estudo, células tanto renais quanto hepáticas infectadas pelo vírus da dengue foram tratadas com diferentes agonistas do receptor de vitamina D. E aí a gente vê aqui nesses gráficos que diferentes agonistas do receptor de vitamina D diminuem muito a infecção nessas culturas de células pelo vírus da dengue, tanto nas células renais quanto hepáticas. Então a gente tem aqui alguns exemplos como ZD1, ZD2, ZD3 no gráfico da esquerda, né? ZD5 também, ZD6, em que a infecção acaba sendo muito menor nessas células quando elas são pré-tratadas com esses agonistas em relação ao controle ali que é o DMSO, tá? E a mesma coisa acontece nas células hepáticas. Então, sim, né, a gente tem aqui uma prova in vitro de que o estímulo dos receptores de vitamina D, eles diminuem a carga viral, né, diminuem a infectividade aí do vírus, tá? Dado que pacientes com polimorfismos, né, dos genes implicados na expressão do receptor de vitamina D, vão ter um receptor possivelmente menos eficiente, menos eficaz na sua função, o que a gente pode imaginar é que justamente esses pacientes necessitam ainda mais da vitamina D, tá? Porque o receptor ele é dificilmente estimulado, então níveis maiores de vitamina D. Seria um receptor que não funciona, as implicações seriam semelhantes a níveis séricos baixos de vitamina D. E a gente pode fazer um paralelo com o que tem sido relatado em doenças autoimunes e megadoses de vitamina D. Então, algumas doenças autoimunes, a gente tem séries de casos em que se levantou a hipótese de que um grande problema nessas doenças, por exemplo, na esclerose múltipla, são esses polimorfismos aí que acabam gerando um receptor de vitamina D menos eficaz. E para superar essa ineficácia do receptor, esses estudos trataram os pacientes com megadoses de vitamina D. E o que se viu é que várias doenças autoimunes acabam respondendo bem, né, pelo menos nessas séries de casos, a essas megadoses de vitamina D, com remissão, muitas vezes, da doença. Então a gente tem aqui, em resumo, dados mostrando que deficiência de vitamina D se correlaciona com maior risco de desenvolvimento de formas graves, porém a gente tem também alguns estudos que mostram que entre populações com dengue com vitamina D dentro do limite da normalidade, ela acaba sendo mais alta nos casos mais graves, tá? E aí a hipótese levantada é justamente que esse aumento dos níveis de vitamina D são uma forma de proteção do organismo juntamente com diminuição dos níveis da proteína ligadora de vitamina D. Tá? E em caso de receptores menos eficazes, né, esses polimorfismos que a gente comentou, talvez você precisaria de níveis maiores de vitamina D para ter uma resposta imunológica adequada contra a infecção viral.
Então, em resumo, o que a gente tem até aqui é isso. E clinicamente, o que a gente tem? Bom, a gente tem um estudo em que é um ensaio clínico randomizado, em que foi feito uma avaliação da resposta dos pacientes ao tratamento com vitamina D. Então, eles dividiram os pacientes em dois grupos de forma aleatória, né, randômica. Um grupo foi tratamento sintomático, o outro grupo tratamento sintomático mais uma dose inicial de 200 mil unidades de vitamina D3. Tá? E aí acompanharam esses pacientes para ver como evoluíam. E aqui o gráfico desse estudo nos mostrando que em vermelho a dengue complicada, ou seja, dengue hemorrágica ou choque da dengue, a gente teve uma incidência muito baixa no grupo que usou a vitamina D no início dos sintomas, no momento do diagnóstico, de menos de 2%. Enquanto no grupo controle, ou seja, o grupo que foi apenas tratamento sintomático, sem a utilização da vitamina D, a evolução para formas graves foi muito maior. Né? A gente vê aqui 27% dos pacientes evoluindo para forma grave. Então a gente tem nesse estudo, com o uso da vitamina D, a chance de evoluir para forma grave menos de 2%, e sem o uso da vitamina D, a chance de evoluir para forma grave 27%. Vamos falar um pouquinho agora do cálcio. A gente tem dados epidemiológicos demonstrando que até 80% dos pacientes com dengue apresentam hipocalcemia, cálcio baixo. E não só isso, mas assim, quanto menor o cálcio, maior a probabilidade desse paciente ter uma dengue grave. E também existe uma correlação que nos mostra que quanto mais baixo o nível do cálcio, menor o nível de plaquetas e da albumina. Então, sugerindo que o cálcio baixo, a hipocalcemia, esteja implicada no aumento da permeabilidade vascular, que é uma grande preocupação na dengue. Além disso, a gente sabe que o cálcio é muito importante para a função adequada das plaquetas. Apesar do mecanismo não estar totalmente elucidado, está bem documentado que ele tem uma importância fundamental para a função plaquetária. Então, pensando nisso, foram feitos alguns estudos avaliando a resposta de pacientes com dengue à suplementação com cálcio. Em 2008, um estudo avaliou, um pequeno estudo piloto avaliou suplementação com cálcio em pacientes com dengue versus tratamento assintomático sem a suplementação de cálcio. E esse estudo demonstrou uma melhora nos níveis plaquetários nos pacientes suplementados, além de uma diminuição no risco de epistaxe, de sangramento nasal. Então, o grupo suplementado teve uma incidência de 20% de sangramento nasal, enquanto o grupo que não suplementou com cálcio teve uma incidência de 60% nesses sangramentos. E aqui a gente vê uma tabela demonstrando a resposta das plaquetas no grupo cálcio e no grupo controle. E a gente vê que no grupo controle não houve uma melhora nas plaquetas. Né? A gente começa ali com 82 mil plaquetas e lá no sétimo para o nono dia está com 89 mil plaquetas. Enquanto no grupo tratado com cálcio, esse grupo iniciou com 97 mil plaquetas e lá entre o sétimo e o nono dia estava já com 206 mil plaquetas. Então a gente vê aqui uma resposta bem satisfatória, tanto do sangramento nasal quanto do nível plaquetário, nos pacientes que foram tratados com o cálcio em relação aos que não foram, né? E vale destacar que apesar do N pequeno, esse estudo teve um P bem significativo, né, de 0,024. E depois foi realizado um outro estudo, um ano depois desse estudo aqui, que foi em 2008, em 2009, que demonstrou que utilizou cálcio com vitamina D. Então eles utilizaram o carbonato de cálcio 600 mg com vitamina D 2.000 unidades. Os primeiros 3 dias eles usavam de 8 em 8 horas, depois mais 3 dias de 12 em 12 horas e por último mais 3 dias uma vez ao dia. Ou seja, totalizaram 9 dias com uma dose regressiva, né? Cada 3 dias diminuía a dose. E também, apesar deles não terem feito um grupo controle, né, um relato de casos, eles tiveram respostas muito satisfatórias, tanto clínicas quanto em resposta
de número de plaquetas com o tratamento. Então os pacientes se recuperaram muito mais rápido. Então aqui o que a gente tem de forma geral aqui da vitamina D e do cálcio, né? A gente tem dados epidemiológicos demonstrando que deficiência de vitamina D, tá? Aqui vitamina D abaixo de 20, predispõe a uma maior chance de progressão para formas graves da dengue. A gente tem aqui um possível mecanismo de proteção do organismo frente à infecção viral, que é um aumento da vitamina D sérica e diminuição da proteína ligadora de vitamina D, justamente na busca de um efeito maior dessa vitamina D nos receptores, que é uma hipótese bem plausível, né? Principalmente dado que alguns polimorfismos aí, dos genes que expressam o receptor de vitamina D parecem estar implicados num risco maior de doença, e a gente tem os dados in vitro demonstrando que o estímulo do receptor, né? Então os agonistas do receptor de vitamina D, diminuem a efetividade viral em cultura de células. Tá? E mais importante que isso, a gente tem dados clínicos, né, de uma única dose inicial de 200 mil unidades de vitamina D diminui substancialmente o risco de progressão para formas graves da dengue, além do que a gente tem estudos demonstrando que cálcio mais vitamina D, quando utilizados, também melhoram a resposta clínica e a resposta no número de plaquetas. Hoje era isso, nos vemos na próxima aula para falar do segundo medicamento presente no nosso protocolo. Até lá!